A paz de Cristo, minha gente. Deus abençoe vocês e suas famílias. Estamos iniciando a nossa aula de teologia sistemática do projeto Aulas ao Vivo da Faculdade Vitória em Cristo. E já quero iniciar a nossa aula fazendo a nossa oração, falando com o nosso Deus e agradecendo a Ele o privilégio de estar aqui com vocês. Se você puder, onde você estiver, feche seus olhos e vamos orar. Pai querido, obrigado pelo privilégio que temos de participar dessa aula. Obrigado, Senhor, por todos os alunos que estão aqui nesse momento ao vivo comigo, por também aqueles que irão assistir essa aula depois, que a tua bênção esteja sobre cada um. Cuida, guarda, livra do mal, abençoa suas famílias, Senhor, abençoa seus trabalhos, seus ministérios, que a tua prosperidade, a tua proteção estejam sempre sobre cada um deles. Fica conosco nessa aula, dá-nos sabedoria e discernimento para ensinar a tua palavra. No nome de Jesus, amém. Se você puder, diga amém. Ó, vi aqui, Rubenita está dizendo a Devec de Imbiribeira, Recife, Pernambuco, coisa linda. Coloca aí o pessoal que está aí na aula, coloca aqui no chat para que eu possa saber de onde vocês são. Felipe Brito está perguntando aqui, terá certificado de participação? Não, Felipe, não é esse aqui não é um curso, é apenas uma aula, tá? Uma aula em que nós resolvemos, né, iniciar esse projeto. Já vou falar um pouco mais sobre o projeto, mas ele não gera nenhum certificado de participação, não. Alessandra Adevec de Itaperuna, muito bom. Olha, Júlio de Curitiba, Simone Campo Grande do Rio de Janeiro, Aline de São Gonçalo. Gente, que bacana, que legal. Obrigado pela participação de vocês, por estarem aqui junto comigo para essa aula. Para a gente iniciar, eu já quero deixar aqui também, essa é uma segunda aula do projeto, a primeira foi Teologia Bíblica. Se você não assistiu, ela ficou gravada, o link, inclusive, está aí nesse slide. Quando essa aula aqui terminar, eu vou colocar os slides lá no nosso grupo, temos um grupo, né, do Aulas ao Vivo online, e você vai poder baixar esses slides, e quando você clicar, você vai acessar diretamente essa aula de teologia bíblica. Então, quem não assistiu à aula de teologia bíblica, fique tranquilo, porque ela foi gravada, como essa daqui também está sendo gravada, e você pode assistir essa aula depois. Esse é o nosso projeto, aulas online ao vivo. A nossa ideia aqui é levar conteúdo de excelência para todas as pessoas, levar o conhecimento da palavra de Deus. Essa é uma aula que está prevista para a próxima semana. Eu já estou convidando professores para participar comigo desse projeto. Então, não serão todas as aulas que eu vou ministrar sozinho, haverá professores comigo. Nessa aula da semana que vem, dia 23, é sexta-feira que vem, não vai ser na quinta, vai ser na sexta. Quem estará comigo é o pastor Eliezer Fidelis. Não vou falar muito dele agora, mas é um professor do nosso seminário, formado, bacharel em teologia, e ele vai nos ajudar falando sobre ministérios em crise. Descubra o que está faltando. Então, já coloca aí na sua agenda, tá? A sexta-feira que vem, às 8 horas. Se alguém não puder, fique tranquilo, porque a aula também vai ser gravada, mas se puder participar do ao vivo, legal. Se você já está inscrito no projeto, já está no grupo, não precisa se preocupar, eu vou colocar todas as informações sempre no grupo, mas se você que está assistindo essa aula depois ainda não se inscreveu,
vai lá no site da faculdade, se inscreva, está aí o link, ó, Faculdade Vitória em Cristo, .edu.br/aulas ao vivo, tá? E você vai receber o e-mail de confirmação, o link do grupo, e lá no grupo a gente vai colocando as informações de cada aula. Então, vamos em frente. Objetivos dessa aula aqui é sempre apresentar os cursos da faculdade. Eu faço uma apresentação rápida, refletir sobre temas relevantes. O tema dessa aula, teologia sistemática, muito relevante, e tirar as dúvidas, né, os questionamentos de cada um. Uma coisa importante, né, muitos já viram aqui, o chat está aberto. Ó, Elimar acabou de entrar, dizendo que é de Niterói. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. E durante toda a aula, o chat está aberto. Então, a maneira como nós nos comunicamos aqui é através do chat. Então, você fique com o seu chat aberto, vai acompanhando não só as mensagens e perguntas dos colegas, como vai acompanhando também as respostas que eu vou dando por aqui, ok? Então, nossa interação ocorre pelo chat. Nosso público são alunos das pós-graduações, alunos do seminário teológico, alunos da graduação também, né? Tem aqui gente da graduação nessa aula, sejam bem-vindos, e qualquer pessoa interessada em aprender. E aí eu já peço a vocês ajuda no sentido de divulgar esse projeto para quem você sabe que gosta de aprender a Bíblia, que quer crescer no conhecimento. Convida essa pessoa para fazer parte conosco dessas aulas. Assuntos da aula de hoje. Então, qual é o conceito de teologia sistemática? Quais são as principais características da teologia sistemática? Quais são as divisões clássicas da teologia sistemática? O que estuda a teontologia, o que estuda a cristologia, a pneumatologia, a bibliologia, a antropologia teológica, a angelologia, a martiologia, soteriologia, eclesiologia e escatologia. Haja logia, minha gente! Então, a gente vai fazer uma introdução zona, né? Entender cada área dessa. Depois, em próximas aulas, vamos mergulhar em cada uma dessas áreas, desdobrando, estudando mais. A aula de hoje ela fala da teologia sistemática de um modo geral, então eu vou conceituar, vou mostrar as principais divisões da teologia sistemática e ainda vou trazer um assunto que eu acho muito relevante, que é a importância da teologia sistemática em relação às heresias. Então, esse é um tema que, dentro do estudo da teologia como um todo, é um tema muito impactante, é um tema que a gente precisa estar bem atento. E a teologia sistemática, de todos os ramos da teologia, é a que mais trabalha em relação à questão das heresias, tá? Ela é a mais apologética de todas as teologias que nós estudamos, ok? Maravilha. E, por fim, a última pergunta, eu já até lanço essa pergunta para vocês, o que vocês acham? Qual teologia deve ser estudada primeiro, a teologia bíblica ou a teologia sistemática? Como eu disse na aula passada, eu falei sobre teologia bíblica e nessa aula que eu ministrei, eu fiz uma análise fiz uma comparação da teologia bíblica com a sistemática, com a ministerial, com a teologia histórica, que formam aí o super quarteto da teologia cristã. Nós temos muitos ramos de estudo da teologia, mas o quarteto básico da teologia cristã é esse. Tá? Teologia bíblica, sistemática, teologia ministerial, que também é chamada de teologia prática, e teologia histórica, que se assemelha à história da igreja, embora haja algumas diferenças importantes.
E aí fica a minha pergunta para vocês: qual teologia deve ser estudada primeiro, a teologia bíblica ou a sistemática? Quando eu falo estudar primeiro, gente, é um mergulho profundo nessa teologia, né? O que eu estou fazendo aqui com vocês nessa aula é uma aula introdutória, para a gente ter uma noção geral, panorâmica do que são essas teologias, porque o estudo dessas teologias demanda muito mais aulas, né? Imagina, tudo isso que eu falei aqui, estudando de forma minuciosa, a gente leva muito mais tempo para aprender. Então, não é numa aula que você vai aprender tudo. Aqui é uma aula introdutória, panorâmica, de teologia sistemática. Deixa eu olhar aqui o chat. Eu vi aqui que Edgley botou: sou de Campina Grande, que legal. Rogério deu a paz para todos, o Marcelo se pronunciou, a Rubenita também se pronunciou. Não vou falar o que vocês colocaram, para a gente chegar lá no final, quando eu tratar dessa pergunta, eu vou voltar. Isso aqui eu só estou apresentando o que vai ser a nossa aula de hoje. Maravilha? Então, vamos em frente. Eu sempre me apresento, né? Porque eu sei que tem gente aqui que já me conhece, que é aluno, mas eu sei também que tem gente que é a primeira aula que está assistindo. Então, quem sou eu? Na parte de formação acadêmica e também na parte ministerial. Sou mestre em educação, sou pós-graduado em leitura, gestão de pessoas e metodologia do ensino superior, sou graduado em teologia, em direito e letras, sou segundo pastor na ADVEC Taquara, sou professor e palestrante, autor de vários livros, sou oficial superior do Exército, já estou na reserva, glória a Deus, combati o bom combate, acabei a carreira e agora eu estou vivendo a fé, servindo ao reino de Deus, ao exército de Cristo. Sou diretor da Faculdade Vitória em Cristo, grande alegria, né, que Deus tem me concedido da minha vida, um projeto que eu apresentei, que foi aprovado pelos nossos pastores e hoje é uma realidade, né? Eu vou falar um pouquinho dos nossos cursos. E eu também sou coordenador de polos da Universidade Cruzeiro do Sul, que é uma mega universidade cuja sede é em São Paulo e ela tem polos espalhados pelo Brasil e até fora do Brasil, e eu coordeno alguns polos dessa universidade aqui no Rio de Janeiro. É uma universidade que tem mais de 200 cursos de graduação e pós, e eu, se você tiver interesse, área profissional, consigo bolsas de estudo, consigo bons descontos, você pode falar comigo. Tá aí meu contato. Meu contato é liberado para todo mundo, tá? Eu atendo todo mundo no WhatsApp. Quem é meu aluno sabe disso. Às vezes demora um pouquinho por conta de uma aula, culto, mas eu sempre pego depois e vou respondendo um por um. Então tá meu número aí, também está o meu e-mail. Esse QR Code aponta para o meu WhatsApp. Então me coloco à disposição de vocês para atendê-los e tirar suas dúvidas. Aí está a nossa querida Faculdade Vitória em Cristo. Essa foto foi da nossa primeira formatura de graduação. Nosso pastor Silas Malafaia entregando ali o canudo para um dos nossos alunos. Eu rapidamente vou falar dos nossos cursos aqui. Deixa eu ver. Alberto Carlos botou que é de Campo Grande, Rio de Janeiro. Elimar falou que queria muito um polo aí em Niterói, mas tem. Nós temos polo de graduação e temos núcleo de seminário aí em Niterói, tá? Pode me chamar, que aqui eu te passo contato, te coloco direto com o nosso coordenador de Niterói. Temos núcleo de graduação e temos núcleo do seminário e polo de graduação aí em Niterói, sim, Elimar. Deixa eu ver mais aqui. Ana Paula botou: sou de Oswaldo Cruz, Rio de Janeiro. Bênção pura. Vamos em frente. Eu deixo sempre minha gratidão, pastor Silas Malafaia e pastor Silas Filho, né, presidente, vice-presidente da ADVEC, nossa igreja. A Faculdade Vitória em Cristo está ligada à ADVEC, muitas pessoas aqui são da ADVEC, algumas talvez não sejam, mas eu sempre deixo a minha palavra de gratidão aos nossos pastores, porque se eles não nos autorizassem, não nos incentivassem, hoje nós não estaríamos aqui. Então, a faculdade é uma realidade, porque temos trabalhado, sem dúvida, porque Deus tem nos abençoado, mas também porque nossos pastores têm
aí nos autorizado e nos motivado. Tá? Então, deixo sempre minha palavra de gratidão ao pastor Silas Malafaia e ao pastor Silas Filho. Guilherme botou ali, sou de Natal, e Maria da Penha colocou, sou da ADVEC de Comendador Soares. Que bacana. Vamos lá. Primeiro curso, nossa graduação em teologia, é um bacharelado com reconhecimento do MEC. Eu sei que tem alunos aí da graduação, quem for aluno pode escrever aí, sou da graduação, né? Pode levantar a mão, pode se pronunciar aí. A nossa graduação ela já está com todas as turmas funcionando, né? Nós já tivemos a primeira turma formada, agora em setembro vamos ter a formatura da segunda turma. Então, nós temos turmas em todos os períodos e todo semestre temos uma nova entrada. Marcelo botou, eu sou da graduação, para a glória de Deus. Então, se alguém quiser fazer a graduação em teologia, eu estou aqui à disposição para tirar todas as suas dúvidas e você poder se matricular para a próxima turma, né? As matrículas já estão abertas, todo semestre abre uma nova turma, vai começar uma nova turma em julho, tá? Então, fique atento se você quiser entrar nessa próxima turma. Fernando botou ali, Fernando Pereira, sou do Espírito Santo. Que legal, hein, gente? Estamos aí em vários estados do Brasil, e eu quero profetizar que nós vamos alcançar nessa aula, nesse projeto aqui, pessoas de outros países também estarão assistindo essa aula aqui conosco. Nós temos 4 pós-graduações hoje liberadas: a pós-graduação em Teologia Bíblica, a pós-graduação em Teologia Sistemática, a pós-graduação em Teologia Ministerial e a pós-graduação em História da Igreja. Eu iniciei falando dos 4 pilares, né, da teologia cristã, então nós temos uma pós-graduação para cada um desses pilares. Muita gente me pergunta assim, pastor, quem pode fazer a pós-graduação? Qualquer pessoa que seja graduada. Só graduada em teologia? Não. Graduada em qualquer área. Então, se a pessoa é graduada em pedagogia, direito, administração, qualquer área, o pré-requisito para se fazer uma pós-graduação é ser graduado. Tá? Então, se você já é graduado em alguma área, eu te oriento, eu te indico, faça uma das pós-graduações. Se você notar, eu coloquei até aqui numa ordem, né? A teologia bíblica primeiro, a sistemática depois, a ministerial e a história da igreja. Porém, você pode escolher qualquer uma dessas pós. Eu gosto muito de história, então você pode fazer a pós-graduação em história da igreja sem nenhum problema. Elimar botou ali, sou da teologia à distância, mas qual teologia, Elimar? Da pós, da graduação, do seminário? Coloca aí para a gente saber, por favor. Aqui, essa pós está em produção, pós-graduação em psicologia e aconselhamento pastoral. As disciplinas estão sendo gravadas, preparadas, né? Nossas pós-graduações, elas têm várias aulas que são gravadas em estúdio, apostilas, exercícios, tudo numa plataforma. E agora, uma aula também ao vivo, né? Esse projeto aqui nasceu para atender, inclusive, nossos alunos de pós-graduação que pediam aulas ao vivo, como nós fazemos na graduação. Então, essa aula, por exemplo, de teologia sistemática, é uma aula que se enquadra perfeitamente na pós-graduação de teologia sistemática. Rubenita botou ali, sou aluno da graduação, estou no 2º ano, muito bom, sou graduado em letras, pretendo fazer uma pós posteriormente. Parabéns. É isso daí. Muito bem. Aqui o nosso curso do Seminário Teológico. Eu digo que o Seminário Teológico é o meu xodó, porque o Seminário Teológico ele é um curso que, ao mesmo tempo que tem uma amplitude, ele tem um aprofundamento, porque ele pode ser feito totalmente online ou semipresencial. Nós temos núcleos espalhados pelo Brasil e até fora, em que os alunos têm uma aula presencial por semana. Não sei, tem alguém do seminário aí? Se tiver alguém do seminário, de algum núcleo, coloca aí, por favor, sou do seminário online ou sou do seminário núcleo tal, para a gente poder saber aí no nosso chat. É um curso muito abrangente, né? O conteúdo do seminário,
é o mesmo conteúdo das pós-graduações. Então, você vê o nível de aprofundamento do seminário. Tanto que quem faz o seminário, quando termina cada ano, se desejar, se for graduado e desejar, ele pode fazer as provas da pós e receber o diploma de pós. Tá? Então, o aluno que é do seminário teológico, do semipresencial, ao final de cada ano, você vê que o primeiro ano é teologia bíblica, o segundo é sistemático, o terceiro é ministerial. É o mesmo conteúdo das pós-graduações. Então, ele chega ao final de cada ano, ele pode requisitar, faz as suas provas e recebe 3 diplomas de pós-graduação. Então, o seminário é espetacular. Tá? Então, se você tiver interesse, também fala comigo. Deixa eu ver aqui, a Ana Paula botou que é do Valqueire, a Alessandra botou... A Alessandra é a nossa coordenadora do seminário lá de Itaperuna. Alessandra, que bom ter você aqui. Espero que tenha outros alunos aí de Itaperuna aqui na aula também, porque essa aula também serve para eles. Jaqueline botou que é do seminário semipresencial de Vila Valqueire, aqui no Rio. E o Júlio botou que é da DEVEC de Curitiba, botou do polo, então deve ser da graduação, né? Que quando é graduação é polo, quando é seminário é núcleo. Olha aqui, pastora Sheila, no nosso chat, estamos prestigiando sua aula hoje aqui em Pingo d'Água. Minha gratidão, ó, meu coração, pastora Sheila, você é uma bênção. Que Deus abençoe todos os nossos alunos aí do núcleo de Pingo d'Água. Fiquem firmes, constantes, abundantes, não desistam da caminhada, porque Deus tem um galardão especial para cada um de vocês. Recebe aí, diga bem. Que bom. Feliz, pastora Sheila, de ter você aqui na nossa aula. E aqui é onde o seminário já chegou. Tem seminário no Brasil todo, né? Do sul até o norte tem. Tem seminário em Portugal, eu estive lá no passado, visitei todos os nossos núcleos. Temos seminário nos Estados Unidos, temos um núcleo em Luxemburgo e tem até um núcleo de seminário no Japão. Se você puder, dê um glória a Deus aí por isso. Vamos lá. Aqui eu quero destacar só 4 cursos. Hoje a faculdade tem mais de 100 cursos, que são chamados cursos de extensão ou cursos livres, né? Eu chamo também de cursos ministeriais, porque são cursos que capacitam em alguma área específica. Então, aqui o formação de conselheiros e o formação de psicanalistas. Formação de conselheiro, doutor Cléo Holanda, psicólogo. Formação de psicanalistas, doutora Fátima, que ela é psicanalista, né? Então, esses 2 cursos, eles preparam a pessoa para aconselhar e para atender. Dentro da igreja, formação de conselheiros, e fora da igreja, formação de psicanalistas, porque esse curso ele é credenciado pelo Conselho Brasileiro de Psicanalistas e Terapeutas, e quem termina ele consegue pegar a credencial para dar atendimento externo, abrir um consultório. Então, quem gosta dessa área, esses 2 cursos eu indico. E esses 2 aqui também são muito interessantes. O curso de capelania, eu sou professor, né, como oficial, eu desenvolvi muitas ações de capelania, fiz um curso bem amplo, são 18 áreas de capelania que eu ministro nesse curso, e o curso de oratória do professor César William, que é um locutor profissional, mega capacitado, trabalha na televisão, tem estúdio para fazer programas de rádio, então, e é nosso coordenador também lá em São Paulo. Ele preparou um curso especial de oratória para vocês. Então, quem gosta de falar em público, quer se aperfeiçoar, esse é o curso. Deixa eu dar uma olhada aqui. Ele botou, sou do seminário de teologia online de 1 ano, muito bom. Talvez você seja do Teologia Bíblica, né? Que o seminário de teologia são 3 anos, tá? São 3 anos, como eu botei ali o currículo. Primeiro ano, Teologia Bíblica, segundo, Sistemática, e o terceiro, Ministerial. Vamos em frente. Aqui a Escola de Mestres é um projeto gratuito da faculdade, tá? Totalmente gratuito, igual essas aulas aqui que eu estou ministrando. Ela tem uma sala de aula repleta de conteúdos
para os alunos. Então, você acessa, inclusive, todas essas aulas que eu ministro aqui, que eu vou ministrar, e convidados que virão, todas elas ficarão guardadas na Escola de Mestres. Então, se você quer, eu quero assistir de novo, vai lá na Escola de Mestres, vai ter lá um módulozinho bonitinho para você poder assistir, além de outras coisas. Tem um curso de liderança do pastor Silas Malafaia, tem muitos conteúdos lá para você, inclusive, poder baixar também. Nossos sorteios, se você ainda não se cadastrou, cadastre-se. Nós fazemos sorteios regulares, tanto do seminário como na graduação, das pós e de cursos ministeriais. E uma vez cadastrado, não precisa se cadastrar de novo, porque você já vai ficar na base de dados dos sorteios. Quando a gente faz um sorteio, o aluno recebe, né, foi sorteado, a faculdade chama esse aluno pelo WhatsApp, liga para ele, manda e-mail para efetivar a sua matrícula. Quero fazer um convite especial, dia 7 de junho, né? Hoje é dia 15 de maio, então está bem pertinho. Nós teremos o nosso Congresso Internacional de Teologia, e esse congresso ele acontece na ADVEC Taquara, é o presencial, os professores estarão lá, todos os professores da graduação, todos estão aí nessa foto, ó, pastor Trota, pastor Johans, pastor Ronaldo, pastor Bruno, professora Tereza, pastor Assi, pastor Eliseu, eu também. Então, todos os professores da graduação e também do seminário, né, Eliseu é do seminário, o Assi, o Trota, o Bruno, todos têm matérias, tanto na graduação quanto no seminário, e nas pós também, todos esses professores estarão no nosso congresso. E esse congresso ele é transmitido ao vivo para os nossos polos e núcleos. Então, quando você entra lá no site, tá lá, faculdadetonicristo.edu.br/Congresso Teologia 2025, você escolhe o núcleo onde você quer participar, ok? E ele é transmitido, não é online, ele é transmitido fechado para os nossos núcleos, como eu já disse para vocês, espalhados pelo Brasil e também fora do Brasil. Alberto botou aqui, sou do seminário, junto com a minha esposa, e pretendemos fazer as pós-graduações, fazendo as disciplinas necessárias. Muito bom, Alberto, parabéns. Vamos em frente. É isso aí, o que eu tinha que falar de apresentação da faculdade, tá? Falei da graduação, das pós, do seminário, de alguns cursos, temos outros cursos, estamos sempre produzindo cursos novos. Se eu fosse falar aqui, ia ficar um tempão e eu não ia dar conta. Entra lá no site, entra na aba cursos, dá uma olhada. Essa semana mesmo estamos lançando o curso da professora Tereza Kiel sobre mulheres do Antigo Testamento, um curso fenomenal. Então, aproveite as oportunidades de crescimento. Então, vamos para a nossa aula. Conceito de teologia sistemática, disciplina teológica que tem como objetivo organizar e expor de forma lógica, coerente e estruturada as doutrinas fundamentais da fé cristã com base nas escrituras sagradas. Estudo organizado das verdades bíblicas sobre Deus e sua relação com o mundo, classificadas por temas doutrinários. Conceito preciso, um conceito objetivo para você sobre teologia sistemática. Então, eu gosto de fazer essa comparação, porque a comparação nos ajuda a entender. Então, a teologia bíblica, ela é uma teologia que pega a Bíblia, então, ó, a Bíblia está aqui, ela pega a Bíblia, e o que ela faz? Ela vai livro por livro, do Gênesis ao Apocalipse, estudando a Bíblia. Isso é teologia bíblica. A teologia sistemática, não. A teologia sistemática, ela é organizada por temas. Então, olha o finalzinho lá, olha o segundo parágrafo aí, ó. Estudo organizado das verdades bíblicas, é claro, da Bíblia que a gente está estudando, sobre Deus, sobre sua relação com o mundo, classificadas por temas doutrinários. Então, são as chamadas doutrinas. No primeiro parágrafo, eu coloco, ó, forma lógica, coerente, estruturada, as doutrinas fundamentais da fé cristã. Então,
o importante de você gravar do conceito da teologia sistemática é a sua organização por doutrinas, tá? É a classificação que nós já vamos ver da teologia sistemática dos temas doutrinários ou dos temas teológicos. A partir desses temas e doutrinas, a teologia sistemática vai à Bíblia para poder tirar o aprendizado que está ali para nós, a estrutura que está ali para nós, ok? Deixa eu ver aqui, a Maria da Penha botou que é do Seminário Teológico Semipresencial de Comendador Soares, maravilha, que bom. Ajuda aí, chama mais gente para vir estudar a palavra de Deus. Para a gente passar para algumas características ainda que eu quero destacar, vou dar um exemplo de teologia bíblica e teologia sistemática. Então, a teologia bíblica vai estudar o Gênesis, como eu falei, ela vai livro por livro. Quem foi que escreveu o Gênesis? Para quem foi escrito o Gênesis? Quais são as divisões internas do livro de Gênesis? Quais são as histórias e os personagens principais do livro de Gênesis? Essas perguntas todas, quem responde é a teologia bíblica. Teologia sistemática. Vamos estudar a pessoa de Cristo. É assim que ela faz. Então, ela parte de um tema. Nota, ela não partiu do livro, ela partiu de um tema. Poderia ser, vamos estudar a pessoa de Deus. Vamos estudar a pessoa do Espírito Santo. Vamos estudar a salvação. Vamos estudar o pecado. Então, ela pega um tema e aí ela vai. Vamos pegar a pessoa de Cristo. Aí eu pergunto para vocês, a pessoa de Cristo aparece no livro de Gênesis? Sim ou não? Coloca aí no chat para mim. A pessoa de Cristo aparece no livro de Gênesis? Vamos lá, gente. Estou olhando aqui para o chat. Ó, Vinícius, Guilherme. Ó, muito bom. Ó, tem gente que botou que não. Ó, tem gente que já botou até aí a referência bíblica. Aí eu vou andar. A pessoa de Cristo aparece no livro do Êxodo? Sim ou não? A pessoa de Cristo aparece no livro de Levítico? No livro de Números? No livro de Deuteronômio? No livro de Juízes? E assim por diante? A pessoa de Cristo vai aparecer em todos os livros da Bíblia. O que a sistemática faz? Ela passeia por todos os livros da Bíblia, olhando o que eles dizem acerca daquele tema. No caso aqui, a pessoa de Cristo. Deu para entender? Deu para entender a diferença de bíblica para sistemática, tá? Então, enquanto a bíblica vai livro por livro, olhando cada detalhe, história, organização, personagem, autor, a sistemática não. A sistemática, ela elege um tema e, a partir desse tema, ela navega por toda a Bíblia, buscando as referências, os ensinamentos, os princípios, aquilo que a Bíblia ensina sobre aquele tema. Glória a Deus. Maravilha? Muito bom. Então, estou olha aqui olhando o chat, vendo se tem alguma coisa. Não, está tudo bem. Vamos lá. Principais características. Você já entendeu. Organização por temas. Então, a primeira característica da sistemática, organização por temas. Então, fé, Deus, Espírito Santo, salvação, igreja, pecado, futuro. Então, falou em teologia sistemática, falou em temas, tá? Então, a organização sistemática dos assuntos que a Bíblia tem para nos ensinar. Elimar botou, pastor, sobre o livro de Ruth. Não entendi, Elimar. Melhora aí sua pergunta para eu poder entender melhor. Ainda nas principais características, base nas escrituras. Apesar de usar o raciocínio lógico e a linguagem técnica, a teologia sistemática se baseia na Bíblia. Tá? Então,
ela não tem uma outra fonte. A fonte da teologia bíblica e da teologia sistemática é a mesma, e da teologia ministerial também é a mesma. A diferença se dá em como nós observamos a Bíblia. Então, enquanto a Bíblia vai livro por livro estudando autoria, né, divisões, tudo que eu já falei, a sistemática, ela perpassa por toda a Bíblia a partir de um tema. Então, são maneiras diferentes, mas a base é a mesma. A base são as escrituras sagradas. Estão entendendo aí, gente? Me acompanhe. Outra característica, essa que eu vou falar no final da nossa aula de hoje. A teologia sistemática, ela tem um objetivo doutrinário muito grande, enquanto que a teologia bíblica, ela é muito mais voltada para a exposição da história, né? Ela é muito mais historicista, ela conta as histórias, não que ela não tire princípios e aplicações, é claro que tira, né? Não tem como você ler a Bíblia sem buscar os princípios, estudar a Bíblia sem buscar as aplicações. A Bíblia faz isso, claro, mas a teologia sistemática, ela tem um objetivo doutrinário, porque como ela organiza os temas e esmiuça esses temas, fica ali a doutrina se estabelece. Quem estabelece a doutrina bíblica é a teologia sistemática. Tá? Deixa eu ver aqui. A Rubenita botou temas como salvação, anjos, demônios, exatamente, botei isso no slide anterior. O Elias botou que é a primeira participação ao vivo. Seja bem-vindo. Tá? Então, objetivo doutrinário: preservar a sã doutrina, ensinar e edificar a igreja, promover a unidade da fé, aplicar a doutrina à vida cristã e defender a fé, que é a apologética. Eu botei até ali entre parênteses, eu vou voltar a esses assuntos no final da nossa aula, tá? Mas eu tinha que colocar aqui para vocês, quem está anotando, eu acho que eu vou começar a fazer prova nessas aulas, hein? Eu gosto de brincar com os meus alunos. Quem está aí com o seu caderninho, fazendo suas anotações, tá? Anota aí, por favor, as 3 principais características da teologia sistemática. Então, vou voltar. Organização por temas. Segunda, base nas escrituras. E terceira, objetivo doutrinário. Deu para entender bem isso? As 3 principais características. Eu repito, gente, que eu já sou um professor calejado, né? Dou aula há mais de 40 anos, então eu sei que a repetição é mesmo pedagógica. A gente tem que repetir para o aluno poder ir pegando devagarinho. A gente aprende assim, né? Você não aprende nada de uma hora para outra. O aprendizado, ele é paulatino. Uns têm uma velocidade um pouco maior, outros um pouco menor, uns retêm mais, outros têm uma memória um pouco mais assim fluida, mas é dessa forma que a gente aprende, ok? Então vamos lá. A Ana Cláudia botou ali paz, ansiosa pelo seminário, aula maravilhosa. Obrigado, Ana Cláudia, Deus te abençoe e ore por mim. Então, repetindo, mais uma vez, para a gente avançar, hein? Vou voltar. Então, 3 características principais da teologia sistemática: organização por temas, base nas escrituras e objetivo doutrinário. Aqui, as divisões clássicas. Tá? Então, se você pegar um livro de teologia sistemática, você vai encontrar uma introdução fazendo, né, essa apresentação, essa explicação que eu fiz aqui sobre teologia sistemática, e depois você vai encontrar em cada capítulo uma área dessa daí. Então, a teontologia, fala aí comigo, teontologia. Não pode confundir teontologia com teologia. Tá? Teologia é a área geral de estudo da Bíblia, da palavra de Deus. A teontologia é o estudo específico da teologia sistemática sobre Deus. Então, aquele estudo que eu mostrei para vocês, que pega a Bíblia aqui e vai passando cada um dos... Eu vou estudar a pessoa de Deus. Como é o nome disso? Teontologia.
Vou estudar a pessoa de Cristo, esse é fácil. Cristologia. Vou estudar a pessoa do Espírito Santo, pneumatologia, ou também paracletologia, tá? São dois nomes, porque espírito aí vem do pneu, do grego, e paracleto também, que o Espírito Santo também é chamado dessa forma na Bíblia. Então, paracletologia ou pneumatologia é a mesma coisa na teologia sistemática. Bibliologia, estudo que é a palavra. A bibliologia é um estudo interessante porque é o único ramo aí a única divisão da teologia sistemática que extrapola a Bíblia. Por quê? Enquanto todos os outros vão olhar para dentro da Bíblia, a bibliologia olha para dentro também, porque ela estuda a estrutura da Bíblia como um todo, mas ela também olha para fora, porque ela vai estudar, por exemplo, o cânon, ela vai estudar a história de cada livro, não a história que o livro conta, mas a história de como aquele livro chegou a ser canonizado, então como é que ela foi escrita, quais foram os materiais. Então a bibliologia ela extrapola a própria Bíblia, mas ela estuda o entorno da palavra. Estão entendendo isso? Estão comigo aí? Estou viajando muito, não? De vez em quando eu dou uma viajada. Qualquer coisa me chama aqui no chat. Professor, vai devagar. Eu seguro. E não se esqueça, essa é uma aula introdutória, tá? Então, se vamos estudar a bibliologia, vamos estudar a antropologia, a gente vai parar para estudar isso. Vocês já vão ver, eu botei aqui alguns elementos só de cada uma dessas, mas é um estudo muito mais aprofundado. A antropologia teológica vai estudar o quê? O homem. Então, o homem aparece do Gênesis ao Apocalipse também. E quem é esse homem? Ele foi criado? Como ele foi criado? Qual o objetivo da sua criação? Qual é a história dele? Então, tudo que se refere ao homem vai estar em antropologia teológica. Angelologia, estudo dos anjos, hierarquia dos anjos. Eu vou falar um pouco mais de cada um. A martiologia, estudo do pecado. Soteriologia, da salvação. Eclesiologia, o estudo da igreja. Escatologia, o estudo das últimas coisas. Então, essas aqui são as divisões clássicas da teologia sistemática. E aqui eu coloquei um pouquinho de cada uma, só para você ter uma visão, só para abrir assim a sua visão. Tá? Não vou estudar, não é o propósito dessa aula, mas para frente teremos uma aula de teontologia. O seminário tem todas essas aulas, a graduação também, é claro, né? No seminário, a teologia sistemática é o 2º ano, e a gente estuda em cada mês uma dessas áreas. Quem tem alguém aí no 2º ano do seminário? Se tiver, coloca aí para mim, por favor. Já passou toda a teologia bíblica e agora está mergulhado na teologia sistemática. Aqui eu estou só dando um panorama geral. Ó, Rubenita botou, sou do 2º ano. Está estudando isso, Rubenita, né? Vai agregar conhecimento aos seus estudos. Eu espero que também te dê uma visão melhor de toda a teologia sistemática. O Júlio botou, sou do 2º ano também. Então, 2º ano estuda cada uma dessas áreas. Então, ó, teontologia, a doutrina de Deus. O Benita botou que já está lá na eclesiologia, muito bom, da igreja. Então, ó, existência de Deus, revelação de Deus, os nomes de Deus, os atributos de Deus, que vão se dividir em atributos comunicáveis e incomunicáveis, a unidade e a triunidade de Deus, a obra de Deus na criação, a providência de Deus, a sustentação da criação, a revelação de Deus, as alianças de Deus, o governo e a direção de Deus, a paternidade de Deus, a graça e o juízo de Deus. Gente, isso é uma coisa linda, não é? Para e pensa. A gente vai estudar cada detalhe da revelação de Deus na sua palavra, é espetacular, né? Você sai com o coração assim acelerado da aula. Ó, cristologia, natureza divina e natureza humana de Jesus Cristo. Encarnação e união hipostática, títulos cristológicos, profecias messiânicas,
a obra redentora, a morte vicária, a ressurreição corporal, a ascensão gloriosa, o Jesus histórico, o Cristo encarnado, o Cristo mediador, o Cristo rei, sacerdote, profeta, a pré-existência eterna de Cristo, o Filho unigênito, a sua segunda vinda. Então, você vê quantos assuntos. E aqui, gente, eu não fiz, não está fechado, não. Isso aqui são só alguns exemplos do que a cristologia vai estudar. Guilherme botou, só com esse começo já estou com muita vontade de fazer essa graduação. A Aline perguntou o que é união hipostática. Não vou explicar. Aline, não é o objetivo dessa aula. Não vou explicar. Segura aí, quem sabe vão ter uma aula de cristologia. Aí eu vou escolher alguns desses pontos aqui para falar. Porque eu estou falando assim, não é numa aula que você estuda cristologia também. Consegue entender isso? Não é num momento. Você vai, por exemplo, no seminário, cristologia é um mês inteiro de estudos. Se eu não me engano, a matéria de cristologia acho que tem mais de 50 aulas gravadas. Então, você vai se aprofundar realmente no que a Bíblia diz acerca de Cristo. Tá? Vamos para mais um. Olha aí, ó. Pneumatologia, doutrina do Espírito Santo, a pessoa do Espírito Santo, a promessa pentecostal. Eu sou professor de teologia pentecostal. Só a promessa pentecostal você já gasta um tempo. O enchimento e a regeneração que o Espírito Santo traz, o batismo no Espírito Santo, os dons espirituais e o fruto do Espírito, o Consolador divino, a blasfêmia contra o Espírito Santo, que é isso, o selo do Espírito, o testemunho interior, poder e serviço, intercessão, santificação, relacionamento e avivamento. Então, tudo isso daí são alguns assuntos de pneumatologia. Alguns, há outros. Deixa eu ver, Rubenita botou, são temas profundos, exatamente. Vinícius botou, pastor, o seminário é somente para quem já fez a graduação? Não, Vinícius, talvez você tenha entrado um pouquinho depois que eu iniciei a aula, né? O seminário, ele é um curso livre, qualquer pessoa pode fazer, só que o nosso seminário tem um diferencial, ele usa o material, as aulas, né, tudo da pós. Então, quem já fez uma graduação, quando faz o seminário, pode receber, além do diploma de seminário, até 3 diplomas de pós-graduação. Mas qualquer coisa, depois você me chama aí que eu te explico melhor para não perder aqui o ritmo da aula, tá? Bibliologia, doutrina da palavra. Olha só quanta coisa gostosa. Inspiração das escrituras, revelação divina, cânon bíblico e transmissão textual, autoridade bíblica, inerrância bíblica, iluminação espiritual, traduções, eu posso até colocar em versões. Hoje nós temos só em língua portuguesa uma infinidade, né? O início da Bíblia em língua portuguesa, João Ferreira de Almeida, a história dele, como foi a tradução da Bíblia para a língua portuguesa. Olha que só esse estudo é belíssimo, tá? Interpretação bíblica é uma matéria, unidade das escrituras, propósito das escrituras, inspiração verbal e plenária, qual é a diferença? Preservação bíblica, como é que a Bíblia chegou até nós, né? Como é que eu posso assim argumentar e defender a Bíblia a partir da sua história de preservação? A crítica textual, a revelação progressiva, que tema lindo, a suficiência das escrituras, escritura e tradição, inspiração e autores, né? Você vê quantos temas dentro de bibliologia aí dá para a gente estudar. Antropologia teológica, criação do homem, imagem e semelhança de Deus, queda do homem e natureza humana, corpo e alma, posso botar o espírito aí, corpo, alma e espírito,
né? A tricotomia ou a dicotomia é um debate da antropologia teológica. O homem, ele é tricotômico ou ele é dicotômico? Existem correntes de teólogos que defendem a tricotomia e teólogos que defendem a dicotomia. É só corpo e alma, não tem a divisão de alma e espírito. E os que acreditam e defendem a tricotomia defendem as três áreas sendo diferentes, ou os três elementos da natureza humana: livre-arbítrio e pecado original, homem em redenção, homem e graça, homem glorificado, morte e imortalidade, consciência moral, família e propósito, relacionamento, trabalho e cultura, homem e espiritualidade, homem na escatologia, dignidade humana. Então, você vê quantos assuntos aí relacionados à questão do homem, tá? E tem muitos outros que a gente também pode elencar para os nossos estudos. Angelologia, a doutrina dos anjos, natureza dos anjos, classificação angelical, anjos bons e anjos maus, hierarquia celestial, funções angelicais, que função é diferente de hierarquia, arcanjo Miguel, anjo Gabriel, querubins e serafins. Se eu colocar aqui doutrina católica, então, que eu acho que é importante até estudar num certo nível, para que, se você for questionado, você saiba responder o que é anjo dentro da Bíblia evangélica, é volta da bibliologia, né? E anjo na Bíblia católica. Você sabia que na Bíblia católica tem livros que não tem na nossa Bíblia? Como é que isso se chama? Nem botei lá na bibliologia, mas poderia ter colocado os livros apócrifos, que trazem histórias de anjos que não tem na nossa Bíblia. Então, você vai conversar com alguém de tradição católica, ele começa a falar alguns nomes de anjos, você fala assim, não, mas isso não é anjo, não tem na Bíblia. Mas na Bíblia deles tem. Então, isso tudo é importante a gente também saber, para que possamos nos posicionar de forma coerente, relevante, entendendo um pouco mais do assunto, para poder dialogar com as pessoas, tá? Querubins e serafins, queda de Satanás e anjos caídos, guerra espiritual e demônios. Você vê que aqui, ó, já pega um pouco também de demonologia, é outra área da sistemática. Angelologia e demonologia. Muitos estudos de demonologia acabam entrando na angelologia. Ministérios angelicais, anjos e salvação, anjos no Antigo e no Novo, intervenção divina e culto aos anjos. Ok? Guilherme botou assim: por isso é bom ter conhecimento para não ser constrangido. Exatamente. Que às vezes você não sabe, né? A pessoa começa a conversar com você e, infelizmente, muitas pessoas já têm uma atitude de negação em relação à fé do outro, em relação àquilo que o outro crê, pensa, defende, mas a própria pessoa não tem um conhecimento um pouco mais amplo para poder ouvir, saber do que ele está falando e argumentar de modo coerente e respeitoso a partir daquilo que você crê e por que você crê. Quem dá isso é o conhecimento. Sem conhecimento não alcança isso. Vamos lá. A martiologia, doutrina do pecado, origem do pecado, natureza do pecado, queda do homem, pecado original, universalidade do pecado, consequências do pecado, tipos de pecado, pecado imperdoável, pecado voluntário e involuntário, pecado consciente e inconsciente, culpabilidade humana, corrupção total da humanidade, redenção do pecado, escravidão do pecado, morte espiritual, justiça divina e santidade de Deus. Alguns assuntos referentes ao pecado, à martiologia. Soteriologia, doutrina da salvação, eleição divina, chamado eficaz, regeneração espiritual, fé salvadora e arrependimento genuíno, justificação pela fé, adoção. Tem gente que não sabe o que é a doutrina da adoção filial. Que doutrina lindíssima. Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. A sistemática vai lá e busca para a gente aprender, tá?
união com Cristo, santificação progressiva, perseverança dos santos, glorificação final, expiação substitutiva, redenção eterna, graça preveniente, substituição penal, livre-arbítrio, plano da salvação e o mérito de Cristo. Alguns assuntos da soteriologia. Eclesiologia. Teve alguém que falou que está estudando eclesiologia. Cadê? Quem foi? Deixa eu voltar aqui. Já passou, não consigo achar. Vou lá para trás. Origem e natureza da igreja, missão da igreja e governo eclesiástico. Essa aula é lindíssima. Ministérios da igreja, autoridade espiritual da igreja agora, unidade da igreja, sacramentos ou ordenanças, membros da igreja e disciplina eclesiástica, igreja local, culto cristão, igreja e reino, igreja e espírito, crescimento da igreja, igreja primitiva e universal, igreja, sociedade e Estado, futuro da igreja, igreja e política, poderia colocar aqui dentro da eclesiologia. Então, você vê quantos assuntos, né, a serem estudados dentro da doutrina da igreja, chamada de eclesiologia. Elimar botou aqui no chat o bom estudo, que você falar com referência bíblica, não podemos ser mercenário da palavra. Não entendi muito bem, não, Elimar, mas depois você me explica aí o que você quis dizer com essa frase. Escatologia, né? De todas as logias, a mais complexa, aquela que tem mais divisões e interpretações, porque fala de quê? Fala do futuro, fala das últimas coisas. Então, o que falar do que aconteceu já causa divisão de interpretação, imagina falar daquilo que ainda se espera, aquilo que ainda vai acontecer. Então, a segunda vinda e juízo final, arrebatamento da igreja, grande tribulação, milênio, ressurreição dos mortos, o anticristo e as nações, trono branco, Nova Jerusalém, céu e inferno, sinais dos tempos, estado intermediário da alma, batalha do Armagedon, a besta e o falso profeta, Israel, os selos e as trombetas, taças da ira, recompensas eternas, Satanás derrotado, eternidade com Deus. Dá um glória a Deus aí, meu irmão. Que é isso, hein? É muita coisa para estudar, né? Sem dúvida nenhuma, a teologia sistemática ela é riquíssima para o nosso aprendizado. A gente vai passar aí tempos e tempos, né? Porque, diferente de outras áreas, gente, o estudo da Bíblia nunca cessa. Então, quem achar que alcançou, né, já cheguei no máximo, está totalmente enganado, porque a Bíblia é viva, Deus se revela nela. Quanto mais a gente estuda a palavra, mais Deus tem para nos ensinar. Então, você só vê aí quanto tempo dá para passar estudando todos esses assuntos. E aqui não está tudo. Aqui tem uma parte que eu selecionei para apresentar para vocês terem uma ideia do que é a teologia sistemática. Beleza até aí? Vou passar para o outro tópico e já estou caminhando também para o final da nossa aula, tá? Tem mais um pouquinho aqui, mas já vou para os últimos assuntos. Então, vou só voltar aqui para a gente bater todos os temas, né? As divisões clássicas. Então, está aí a teontologia, com alguns assuntos, a doutrina de Deus, a cristologia, alguns assuntos da doutrina de Cristo, a pneumatologia, alguns assuntos da doutrina do Espírito Santo, a bibliologia, assuntos referentes à doutrina da palavra, a antropologia teológica, doutrina do homem, a angelologia, doutrina dos anjos, a martiologia, doutrina do pecado, soteriologia, doutrina da salvação, eclesiologia, doutrina da igreja, e escatologia, doutrina das últimas coisas. Deu para ter uma visão geral da nossa
teologia sistemática. Você vai sair dessa aula entendendo o que é teologia sistemática, sabendo o que é estudar teologia sistemática. E aqui, aquele ponto lá do início, que a Ana Paula botou ali, glória a Deus, estou amando adquirir mais conhecimento. Que bom, Ana Paula, fico muito feliz. Rubenita botou perfeito. Eu fico feliz de ver o feedback de vocês, né? Porque como essa é uma aula à distância, o feedback eu só consigo quando vocês escrevem aí no chat, e isso me deixa feliz por saber que a gente está no caminho certo. Então, qual a importância da teologia em relação às heresias? Lembra que lá no início da aula eu falei das três principais características da teologia sistemática? A gente viu a divisão por temas, a base bíblica e o objetivo doutrinário. E eu falei que ia aprofundar isso no final da aula, chegou a hora. Então, quando a gente fala do objetivo doutrinário da teologia sistemática, nós estamos falando da importância da sistemática em relação às heresias. Tá? Então, ela é de extrema importância no combate e na prevenção, especialmente no contexto da fé cristã. Então, a gente vai ver aqui algumas dessas razões. Primeira, a teologia sistemática organiza e esclarece a doutrina bíblica. Reúne e organiza de forma lógica e coerente os ensinamentos da Bíblia sobre os temas centrais que a gente já viu: Deus, Cristo, salvação, pecado, igreja, futuro. Isso fornece uma base sólida de conhecimento doutrinário que ajuda os cristãos a entenderem corretamente a sua fé, aquilo que eles creem. Então, quem organiza a doutrina bíblica é a teologia sistemática. Não é a teologia bíblica, é a sistemática. Então, esse é um ponto importante. Deixa eu ver aqui. Elimar botou: o bom de estudar a palavra é que falamos com referências bíblicas, não podemos ser mercenários. Agora eu entendi, né? É você ensinar a palavra com propriedade. É que você usou a palavra mercenário, ela ficou um pouco fora do contexto do que ela significa, né? Aqui você está falando de ter propriedade quando você fala a partir da Bíblia. E a Rubenita botou: conhecimento que nos ajuda na defesa da fé. Maravilha. Isso aí. Então, organiza e esclarece a doutrina bíblica. Segundo, estabelece os limites doutrinários. Se ela organiza a doutrina bíblica, ela diz o que está dentro e o que está fora. Então, ela define o que é ortodoxia e o que é heresia. Então, gravem essa palavra. O que é ortodoxia? É a doutrina correta. O que está fora da ortodoxia é heresia, é erro doutrinário. Ela coloca ali um muro. Então, a ortodoxia desse tema é daqui até aqui. Qualquer coisa fora disso é heresia. Quem faz isso? Teologia sistemática. Essencial para identificar os desvios da verdade bíblica. Promove discernimento espiritual. O entendimento sistemático da fé, os cristãos desenvolvem discernimento para não serem enganados por doutrinas falsas ou modismos teológicos que contradizem a Escritura. Então, aqui, gente, aqui é o crente que está alicerçado na rocha. Aqui é o cristão que está embasado na palavra. Tem gente que acha que vai ficar embasado na palavra e alicerçado na rocha sem estudar. Perdão, lê do engano. Vai ser mais um que vai na multidão aí, ó. O que aparecer vai seguir. Por quê? É aqui na sistemática que você vai estar alicerçado na rocha, na palavra. Você vai ter discernimento espiritual para não ser enganado pelas falsas doutrinas e por essas historinhas que aparecem aí de vez em quando, enganando muitos. 4. Serve como defesa da fé. Alguém botou aqui, ó. O Benita botou: conhecimento que nos ajuda na defesa da fé. É isso mesmo. Como é que é o nome da defesa da fé? Se chama apologética. É um assunto que está... Apologética, ela está dentro da sistemática. É um assunto específico, tá? Ela não entra nem como uma doutrina,
porque ela vai fazer mão de todas as doutrinas para quê? Para defender a fé. Respostas racionais e bíblicas diante das heresias antigas e modernas. Então, a teologia sistemática, ela trabalha a apologética, que é a defesa da fé, fornecendo respostas racionais, bíblicas, coerentes, organizadas, para combater heresias. Ela prepara os crentes para defenderem a fé com base nas Escrituras. Ok? Número 5. Preserva a sã doutrina. Ao estudar e ensinar teologia de forma sistemática, a Igreja contribui para a preservação da doutrina bíblica ao longo das gerações. Isso mantém a comunidade cristã unida em torno da verdade. Então, a teologia sistemática é uma segurança, é uma redoma para a Igreja, é um escudo. E a Igreja vai caminhando sempre protegida, avançando. É por isso que é tão importante estudar a palavra de Deus. É por isso que, durante a história da Igreja, o diabo tentou tanto tirar o estudo, o conhecimento. Porque se não tem conhecimento, e o conhecimento só se adquire com o estudo, não existe outra forma, não adianta botar a Bíblia embaixo do travesseiro e dormir em cima da Bíblia, que ela não vai entrar na cachola desse jeito. Você tem que estudar, tem que ler, tem que meditar e tem que estudar. São 3 níveis diferentes, tá? Ler é uma coisa, meditar é outra, estudar é outra. Quando você tem esse embasamento sólido, você protege a igreja. E a igreja vai, ao longo das gerações, sendo protegida e crescendo pelo conhecimento da verdade. Deixa eu ver aqui, o Marcelo botou onde acha essas aulas. Não, Marcelo, isso aqui é outra coisa. Isso aqui não tem nada a ver com as aulas de lá, não. É daqui, é outro projeto. O Donaldo Santos botou, fiz também o curso livre de teologia, vejo o quanto temos que aprender com a palavra de Deus. Parabéns. Obrigado, Donaldo. É isso aí, minha gente. 6, corrige os erros doutrinários. Aqui, ela já se torna combativa. Ela estava trabalhando a defesa, como eu falei, né, o escudo, e aqui não, aqui ela já parte para o ataque. Quando heresias surgem, a teologia sistemática atua como instrumento de correção, mostrando onde o erro está e apontando o caminho bíblico. Então, ela já age aqui para não permitir que aquela heresia entre na igreja. Quando a gente estuda a Bíblia, nós encontramos heresias que tentaram entrar na igreja já no tempo bíblico, tá? Desde o Antigo Testamento. A gente fala em heresia, acha que é só no Novo, mas não é não. Desde o Antigo Testamento, se a gente para fazer um estudo de heresiologia e apologética são 2 áreas da sistemática que se conectam. Por quê? Porque a heresiologia vai mostrar as heresias e a apologética vai combater as heresias. Estão entendendo isso? E, por último, fortalece a fé dos crentes. Ao entender melhor a fé cristã, os crentes ficam mais firmes, convictos e confiantes. Isso os torna menos vulneráveis ao engano e mais preparados para ensinar os outros. Foi o que eu falei, já venho tocando nessa tecla aí, quanto nós precisamos estar preparados para ensinar as pessoas, para aconselhar, para até corrigir com amor, tá? Toda correção é feita com amor. Aquelas pessoas que estão cometendo erros doutrinários, que não têm o conhecimento devido, e você precisa, então, estar convicto, confiante, firme, a partir do estudo, para que você possa corrigir essas pessoas. Deixa eu ver, o Guilherme botou nos últimos tempos, as heresias estarão cada vez maiores, por isso temos que conhecer mais e estudar mais. Perfeita colocação, Guilherme.
Ok, minha gente? Para encerrar nossa aula, né, são 9h10 agora, quer dizer que eu tenho aí 1h10 de aula, tá excelente o tempo. Qual teologia deve ser estudada primeiro? A bíblica ou a sistemática, né? No início da aula eu fiz a pergunta, teve gente que se pronunciou já na resposta. A teologia bíblica parte da Bíblia em si, você já entendeu isso? Seguindo o desenvolvimento progressivo da revelação de Deus ao longo da história, você também já entendeu isso? Ela permite que o estudante compreenda os ensinamentos teológicos no seu contexto histórico e literário original. Começar com a teologia sistemática pode levar a interpretações da Bíblia moldadas por categorias doutrinárias prontas. A teologia bíblica ajuda a construir uma base sólida e fiel ao texto, evitando erros de interpretação. Então, a resposta, né, o Benita botou ali, outros também tinham colocado, a resposta é exatamente começar pela teologia bíblica para depois ir para a sistemática. É o que nós fazemos, inclusive, no nosso seminário. Nosso seminário, primeiro ano, é teologia bíblica, segundo ano é teologia sistemática. Primeiro você estuda as histórias da Bíblia, o contexto da Bíblia, os escritores, né, a divisão, tudo aqui. Depois você parte para um estudo mais sistemático, mais organizado das doutrinas. É isso aí, minha gente. E aqui eu encerro a nossa aula, agradeço a todos a presença, tá? Deixa eu até fazer aqui, ó, um lembrete, coloquei aqui para vocês, Ministérios em Crise, desculpa o que está faltando, semana que vem, sexta-feira, dia 23 de maio, às 20 horas, estarei eu e o meu amigo pastor Eliezer para ministrar essa aula. Eu tenho certeza que vai ser uma aula abençoada também, tá? Todos que estão aqui certamente já se inscreveram lá no site da faculdade, não precisa se inscrever de novo, já estão inscritos, é só ficar de olho no grupo, tá? Só de olho lá no grupo, que eu vou botar as informações lá, mas eu peço, se você puder, compartilhe com pessoas, manda o link para amigos, coloca nos seus grupos, né? Testemunhe desse tempo aqui que nós tivemos, de aprendizado, e que na próxima aula possamos ter ainda mais pessoas aqui conosco estudando a palavra do nosso Deus. Encerrando a nossa aula aqui, eu vou colocar esses slides, tá? Lá no nosso grupo, o Marcelo tinha perguntado aqui onde que ele encontra. Marcelo, os slides estarão lá no nosso grupo, e assim que essa aula for processada, que ela entra num processo agora, depois que termina, eu vou baixar, vou colocar no YouTube e coloco lá o link também, para que se você queira assistir novamente. Além disso, elas estarão sempre organizadas lá na Escola de Mestres. Lembra? Eu falei no início da aula, a Escola de Mestres é totalmente gratuita e tem muito conteúdo. Todas essas aulas que eu tenho ministrado aqui, elas ficam organizadinhas num módulo de aulas ao vivo lá na Escola de Mestres. Ok, minha gente? Eu vou aqui, não sei se alguém quer fazer alguma pergunta, se alguém quer falar alguma coisa. A gente já teve aqui bastante movimentos, né, no nosso chat. Eu agradeço a participação de todos. O Benita está botando muito boa a explanação, estudo inesgotável. O Rogério botou excelente. Marcelo botou valeu, professor. Então, acho que posso encerrar por aqui. Alguém ainda tem alguma dúvida? Guilherme botou como posso... O cara é mafioso, entendeu? O Guilherme botou aqui, como posso fazer a graduação de teologia? Guilherme, me chama no WhatsApp, tá? Aí nos slides que eu vou colocar lá, tem tem o meu contato, é só me chamar. Vou botar aqui também, para quem está no chat, ó, 21 97 230 5408, só me chamar que eu te oriento. O Rei Brindes botou onde posso fazer a inscrição para o sorteio. Me chama também aí no WhatsApp que eu te mando o link, tá? Sem problema nenhum. Mais alguma pergunta? Elimar botou perfeito. Mais alguém quer perguntar? Posso encerrar? O Benita botou até a próxima. Próxima aula, Jaqueline, ó, vou voltar aqui o slide para você, ó. Próxima aula, sexta-feira que vem, dia 23 de maio, às 20 horas. Ministérios em Crise, descubra o que está faltando. Ok? A Aline botou obrigada para o pastor.
Que bom, gente. Fico muito feliz. Se alguém tiver mais alguma dúvida, deixei aí. Pegou? Quem perguntou? Jaqueline, pegou? Então, maravilha. Simone botou obrigada, foi bênção. Então, maravilha. Então, ó, Deus abençoe vocês, suas famílias, tá? O que precisarem, contem sempre com o meu apoio, com a minha orientação e com minha ajuda. Obrigado pela presença. Fiquem na paz, até a nossa próxima aula.